Nesse vídeo, a gente vai começar a tratar a segunda fase do método Skilled Helper de condução de um programa de coaching no consultório. Seja em consultório físico ou consultório virtual. Vamos em frente, então. Agora, a gente está na segunda fase do método Skilled Helper, onde a gente vai tratar do estabelecimento de uma agenda de mudança e do comprometimento que o cliente vai ter com essa agenda de mudança. A gente não pode nunca perder de vista que essa agenda de mudança ela sempre vai estar endereçada àquela alavanca que a gente considerou nos slides anteriores, nas sessões anteriores. Ou seja, aquele ponto focal do problema capaz de influenciar mais abrangentemente toda a problemática expandida que foi reconhecida por ele no consultório através das sessões anteriores. Tá bom? Então, vamos avançar. Então, nessa primeira etapa da fase 2, nós vamos tratar do estabelecimento do cenário preferido. Qual é o nosso objetivo nesse momento? Ajudar os clientes a identificar o que eles querem para o seu futuro, o que eles estão dispostos a fazer para alcançar esse futuro. Ok? Então, a gente vai precisar identificar as possibilidades para o futuro. A gente precisa estressar todas as possibilidades de futuro, para que a gente possa configurar, então, a agenda de mudança numa etapa posterior, depois que todas as possibilidades tenham sido apresentadas e tenha sido escolhida aquela mais adequada. Mas isso a gente vai tratar um pouquinho mais para frente. Tá? Uma vez configurada a agenda de mudança, assumir o compromisso com essa agenda de mudança e com o processo que vai ser estabelecido. Porque esse processo pode ser árduo, pode gerar problemas, gerar dificuldades, gerar algumas frustrações, e é preciso ter um compromisso efetivamente assumido para que isso não se perca no meio do caminho, para que não se desista dessa questão e dessa solução que foi resolvida pelo próprio cliente, né? Foi ele que escolheu, foi ele que considerou a melhor solução. A questão da motivação vai ser muito importante nesse momento. Por isso, a assunção do compromisso é fundamental para se avançar nas etapas posteriores. Uma coisa importante de observar é que essa fase é uma fase muito negligenciada, porque pela ansiedade do cliente, geralmente é possível que isso aconteça, de que uma vez identificado um ponto focal, um problema, o cliente tenha a ansiedade, a angústia de partir logo para um plano de solução, antes de se estabelecer exatamente o que se pretende fazer. É que nem aquela velha questão, você sai de férias, tá? Aí você sai de férias e você tem um problema, eu não quero ficar na minha cidade. Esse é o teu problema, eu não quero ficar na minha cidade. Mas o que eu vou fazer então? Eu vou viajar para algum lugar. Você tem que decidir para onde você vai antes de começar a fazer os preparativos da sua viagem. Uma coisa é você decidir que vai para Búzios. Outra coisa é você decidir que vai para Porto de Galinhas. São definições diferentes, são comprometimentos diferentes, são estratégias diferentes e vão ser planos de ação diferentes. Então, não adianta colocar o carro na frente dos bois. É preciso, primeiramente, identificar o futuro, identificar a mudança que se deseja viver. E depois, então, estabelecer os processos para alcançar esse futuro desejado. Tá? Então, vamos ver como é que ajuda o cliente a identificação dos seus possíveis futuros. Qual é o nosso objetivo aqui? Ajudar o cliente a identificar os possíveis resultados para o futuro que talvez eles nem tenham considerado. Ok? Ou seja, é abrir o entendimento, abrir o leque de possibilidades, pensar abrangentemente em todas as possibilidades, até aquelas mais extravagantes. Quais são as técnicas que a gente pode usar nessa fase? Questões orientadas para o futuro, que se concentram em sondagem dos clientes sobre os resultados preferidos. Ou seja, deixar de pensar no problema e começar a pensar na solução que se quer viver. E como é que a gente faz isso? Repare que agora essas técnicas elas têm um certo encadeamento. A gente vai fazer isso a partir de um brainstorm, a partir de especular todas as possibilidades desse futuro. E para isso a gente precisa de quê? De criatividade.
Não é uma especialidade, mas uma característica que pode ser identificada através de técnicas. É preciso ser criativo para especular soluções. Tá bom? Então, vamos ver algumas técnicas avançadas. Nosso objetivo aqui é ajudar os clientes a se concentrar no cenário preferido e pensar sobre o que eles querem. Tá? Ajudar os clientes a ter o domínio, ownership, para fazer as mudanças em suas vidas que visam o objetivo. Ou seja, eles têm que se sentir proprietários daquela solução que eles estabeleceram. Eles têm que se sentir já vivendo o futuro. Tem que se sentir como se aquele futuro já lhe pertencesse. Só faltasse vivê-lo, só faltasse alcançá-lo. Esse é o sentido de domínio, ou de ownership, como os americanos gostam de falar, sobre uma determinada visão de futuro. Ok? E ajudar os clientes a se concentrar nos resultados e não nos processos. Ou seja, se concentrar na visão do futuro, se concentrar no que ele vai viver, nos resultados que ele vai obter. E não como ele pode alcançar esses resultados. É que eu falei no slide anterior, é a questão da viagem. Eu tenho que me concentrar onde é que eu vou estar, na praia de Búzios ou na praia de Porto de Galinhas. Não como é que eu vou chegar lá, nem por que eu vou chegar lá. Ok? Nesse momento, a gente se concentra no resultado, aquilo que a gente considerou de mais adequado. Ok? E ajudar os clientes a recuperar a esperança em um futuro que eles desejam, ao invés de se concentrar apenas sobre os problemas que eles desejam enfrentar. É começar a mudar o foco da vida, deixar para trás o foco do problema e começar a viver a solução. Que à medida que você começa a viver a solução, você constrói fé, constrói esperança e constrói motivação. Vamos ver alguns exemplos de como a gente pode ajudar o cliente a construir essa visão de futuro. Então, tem algumas questões. Por exemplo, como seria essa situação se você tivesse conseguido gerenciá-la melhor? Quais as mudanças no seu estilo de vida que podem fazer sentido para você? O que você poderia fazer de forma diferente com as pessoas em sua vida? Que padrões de comportamento você poderia ter que hoje não possui? Quais padrões de comportamento precisam ser mudados? O que você deveria possuir que hoje não possui? O que seria essa oportunidade se você a desenvolvesse? Repare que aqui a gente está sempre focado numa visão de futuro. E focado numa visão de futuro aderente a valores e a habilidades. Entendeu? Ou seja, a sua visão de futuro tem que estar ancorada em seus valores e suas habilidades. O que você precisa, o que o cliente vai precisar, é que a visão de futuro dele tenha essa aderência, porque senão ela não se sustenta. E o segundo item, como a gente viu no slide lá atrás, é a construção do brainstorm para chegar àquelas conclusões das possibilidades de futuro. Nosso objetivo aqui é ajudar os clientes a abrir novas possibilidades. Quais são as técnicas de brainstorming que a gente pode auxiliar o nosso cliente a realizar esse exercício? Suspender os julgamentos, ou seja, deixar o cliente livre para pensar qualquer coisa, por mais extravagante que possa parecer. Apresentar tantas possibilidades quanto possível. Não criticar sugestões, basta registrá-la. Isso está muito alinhado à questão de suspender os julgamentos. Assim como incentivar a quantidade sem se preocupar com a qualidade. Também está muito ligada a apresentar quantas possibilidades quanto possíveis. Nós não estamos, nesse momento, nos preocupando com a qualidade da solução, mas com as quantidades. Por que a gente vai fazer isso? Porque alguma ideia, por menos genuína que seja, por mais extravagante que seja, ela pode ser um trigger, pode ser um ponto de partida para uma outra possibilidade, e essa sim pode ser uma possibilidade importante, interessante, que eventualmente até o cliente venha a adotar como a solução, como a agenda de mudança que ele está procurando. Okay? E ajudar os clientes a viajar em possibilidades extravagantes ou radicais, ou seja, vivenciar numa projeção mental essas possibilidades para ver se ele realmente se sente adequado com aquelas questões. Tá? E, no fim, quando esgotar todas as ideias,
colocá-la numa lista e, se possível, voltar novamente a desenvolver outras ideias, até que esse processo todo se esgote. Então, nós vamos agora tratar da última questão que a gente colocou lá atrás, que é a questão da criatividade para ajudar o brainstorm, tá bom? Quais são as características das pessoas criativas? Otimismo, confiança e esperança. Aceitação de ambiguidades e da incerteza. Tolerância de complexidade. Disponibilidade para assumir riscos. E pensamentos divergentes. O que eu quero dizer é o seguinte: quando for estabelecer um brainstorm, quando for ajudar o cliente a refletir sobre o brainstorm dele, reforçar essas características para que não haja nenhum impedimento de imaginar qualquer solução. Que essas questões de otimismo, aceitação de ambiguidade, tolerância, disponibilidade de riscos e pensamentos divergentes estejam todas elas colocadas para que todas as possibilidades sejam realmente levadas em consideração. E, por outro lado, quais são as características que podem entravar esse processo de brainstorming e de realização de levantamento de possibilidades? Medo, hábitos fixos, dependência de autoridade, perfeccionismo, dificuldade de assumir riscos. Essas questões, você pode perceber que muitas vezes, na maioria das vezes, estão sempre vinculadas a crenças limitantes. Então, isso nós temos que ajudar o cliente a vencer essas barreiras de suas próprias crenças limitantes para lhe dar mais possibilidades de especular sobre todas as possibilidades que ele tem para construir uma agenda de mudança, para colocar no lugar daquela problemática que ele identificou como a mais importante na sua vida. E ajudar, por fim, o cliente a descobrir as possibilidades de um futuro melhor. Estabelecer um resumo, desenvolver um sentido de esperança, examinar as possibilidades através do brainstorm de possibilidades futuro. E se você souber o que quer, então você pode ver os problemas e as soluções mais claramente. No momento que você conseguir fechar todas as possibilidades, consolidá-las e estabelecer aquela mais adequada para você, mais adequada, mais aderente aos seus valores, mais livre de suas crenças limitantes, ou mais liberto você de suas crenças limitantes a partir da escolha que você fez, você consegue ver mais claramente a solução do problema que você trouxe para dentro do consultório, da questão que você trouxe para dentro do consultório, ok? Então, nós partimos para definir uma agenda de mudança, ou seja, selecionar o resultado que o cliente quer trabalhar. Quais são as técnicas-chave que a gente vai usar para isso? Um resumo para ajudar o cliente a revisar as opções e definir o que deseja para o seu futuro. E um flag, um aviso que mantém o foco nos resultados. Ou seja, a agenda de mudança, a gente não pode perder de vista que é para alcançar um determinado conjunto de resultados que ele trouxe no consultório quando apresentou a problemática. Ele espera alguns resultados, ok? E é para isso que serve a agenda de mudança. A agenda de mudança é um meio de se alcançar o resultado, não é o objetivo final, tá bom? E ainda, não falar sobre o que eles podem fazer, ok? E continuar falando sobre o que querem para a sua vida. Isso é a chave. Vamos falar do que eles querem. A gente vai lidar com o que é possível fazer no momento posterior. Tá bom?